enquanto estúdios gigantes com centenas de funcionários gastavam milhões de dólares para criar jogos, um homem, sozinho, no silêncio do seu escritório, criava um dos games mais viciantes e lucrativos da história, sem uma equipe enorme, sem uma campanha de marketing barulhenta, sem usar as ferramentas de desenvolvimento da moda. Só o código puro paixão e uma genialidade absurda. O resultado foi um império que mudou a indústria dos games para sempre. Essa é a história de Chris Sawyer e a criação de Roller Coaster Tycoon. Deu certo, mas como? Para entender como essa façanha foi possível, a gente precisa primeiro entender quem é Chris Sawyer. E a resposta é surpreendente. Ele é o completo oposto da imagem que a gente tem de um CEO de sucesso ou de um rockstar dos games. Sawyer é um programador britânico extremamente discreto, conhecido por ser avesso a entrevistas e por fugir dos holofotes. Ele não é o líder carismático que sobe no palco para anunciar o próximo grande lançamento. Ele é o cara dos bastidores, focado no trabalho, na técnica, e é exatamente aí que mora o segredo dele. Antes mesmo de sonhar com a fama, Sawyer já fazia algo que pouquíssimos desenvolvedores faziam. Ele dominava profundamente a base técnica da programação. Ele não buscava atalhos, não seguia modinhas. Ele queria entender como o computador funcionava no seu nível mais fundamental. E isso lhe deu um poder que ninguém mais tinha. A paixão de Sawyer não era só por código. Ele era fascinado por duas coisas: trens e sistemas de simulação complexos. Essa combinação de interesses plantou a semente para uma ideia revolucionária. Ele imaginou um jogo onde o jogador não apenas construísse um parque de diversões, mas o gerenciasse por completo. Você seria o arquiteto, o engenheiro e o administrador. A ideia era criar um parque de diversões digital, onde você pudesse desenhar e construir as montanhas rusas mais malucas que a sua imaginação permitisse. Mas não era só isso. Você também teria que gerenciar o dinheiro, contratar funcionários, definir o preço dos ingressos e da batata frita. Teria que lidar com o público, as longas filas, a manutenção dos brinquedos e até mesmo as falhas catastróficas que poderiam acontecer. Em resumo, era um jogo que unia diversão pura com gestão de negócios do mundo real. Uma ideia genial, mas existia um problema gigantesco no caminho. Nós estamos falando do final dos anos 90. Os computadores daquela época eram uma fração do que temos hoje. Processadores lentos, pouquíssima memória RAM, ramões adversas aos medicamentos, placas de vídeo primitivas. A maioria dos desenvolvedores olharia para a ideia de simular um parque inteiro, com centenas de visitantes, cada um com sua própria inteligência artificial, e diria: isso é impossível, é grande demais, pesado demais. Os computadores não aguentam. Qualquer estúdio teria simplificado a ideia, cortado funcionalidades ou esperado a tecnologia evoluir. Mas Chris Sawyer pensou diferente. A mentalidade dele não era: isso é grande demais. E sim, então eu vou ter que escrever o código do jeito mais eficiente possível. E para conseguir isso, ele tomou uma decisão que, para qualquer outra pessoa na indústria, pareceria completamente insana. Ele decidiu escrever quase todo o jogo em Assembly. Para quem não é da área de programação, Assembly é uma linguagem de baixíssimo nível. É quase como conversar diretamente com o
processador do computador. É extremamente poderosa, mas também incrivelmente difícil, complexa e demorada de se trabalhar. Pouquíssimas pessoas no mundo realmente dominam essa linguagem a ponto de criar um jogo inteiro com ela. Mas Sawyer dominava. Ele passou 2 anos trancado, escrevendo linha por linha de código, otimizando cada pequeno detalhe. O resultado dessa decisão insana foi uma performance absurda. O jogo rodava liso de forma fluida, mesmo nos computadores mais fracos da época. A simulação era profunda e complexa, com cada visitante tendo seus próprios pensamentos, vontades e nível de náusea. Os Pixie da época, que mal aguentavam jogos muito mais simples, conseguiam rodar Roller Coaster Tycoon com tudo acontecendo na tela. Enquanto estúdios gigantes usavam dezenas de programadores para fazer jogos em linguagens mais fáceis, ele estava fazendo algo muito mais complexo, sozinho. E o resultado dessa dedicação obsessiva chegou em 1999. Em março de 1999, o mundo conheceu Roller Coaster Tycoon. E o jogo era simplesmente perfeito. Era viciante de uma forma que poucos jogos conseguem ser. A interface era intuitiva, fácil de aprender, mas por baixo escondia uma profundidade estratégica imensa. Era um jogo técnico, complexo, mas que nunca parecia complicado. Qualquer um podia pegar e começar a construir. Você podia criar montanhas russas e absurdas que desafiavam as leis da física. Podia levar seu parque à falência com decisões ruins de gestão. Podia enriquecer e construir o império dos sonhos. E claro, quem não se lembra disso? Você podia acidentalmente ou talvez de propósito criar situações um tanto quanto perigosas para os seus visitantes. Quem nunca deletou um pedaço do trilho da montanha-russa só para ver o que acontecia? O sucesso foi instantâneo e avassalador. Milhões de cópias foram vendidas. Expansões foram lançadas, adicionando ainda mais conteúdo. Sequências vieram logo depois. E tudo isso foi construído com base em um detalhe crucial: custos baixíssimos de desenvolvimento e uma margem de lucro altíssima, porque no centro de tudo estava um único criador genial. Mas, como em muitas histórias de sucesso, o crescimento trouxe o conflito. Com o sucesso estrondoso de Roller Coaster Tycoon e sua sequência, o projeto deixou de ser algo pessoal de Chris Sawyer e se tornou um produto multimilionário nas mãos da publisher Atari. E aí os problemas começaram. Surgiram disputas sobre royalties, com Sawyer alegando que não estava recebendo o pagamento que lhe era devido. Brigas por controle criativo se tornaram comuns. A empresa queria tomar decisões comerciais que Sawyer não concordava. Ele era um artesão, um perfeccionista. Ele queria manter a qualidade, o controle sobre sua visão e a essência que tornou o jogo especial. A indústria, por outro lado, queria que toda grande corporação quer escalar a produção, cumprir prazos apertados e maximizar o lucro o mais rápido possível. A visão do criador contra a visão do negócio. O resultado, Chris Sawyer se afastou. Desapareceu do mapa. Parou de dar entrevistas. Parou de se envolver diretamente com a franquia e virou uma espécie de
lenda na indústria dos games. Mesmo anos após seu afastamento e décadas após o lançamento original, a magia de Roller Coaster Tycoon continua viva. O jogo é lembrado com um carinho enorme por milhões de pessoas. A comunidade de fãs ainda é ativa, com jogadores criando parques incrivelmente detalhados e compartilhando suas criações online. O jogo simplesmente envelheceu bem. Mas por quê? Como um jogo dos anos 90 consegue ser tão relevante até hoje? A resposta é simples. Porque ele foi feito de dentro para fora. Ele não foi criado para agradar um algoritmo, para seguir uma tendência de mercado ou para satisfazer investidores. Ele foi criado a partir da paixão de um desenvolvedor que queria construir a melhor e mais profunda simulação de parque de diversões possível. Chris Sawyer provou uma verdade universal, um produto excelente, feito com cuidado e genialidade, atravessa o tempo e continua relevante, não importa quantas novas tecnologias apareçam. E a história de Chris Sawyer nos deixa algumas lições práticas valiosíssimas que vão muito além do mundo dos games. Anota isso! Primeiro, dominar a base técnica te dá um poder incomparável. Saber como as coisas funcionam no nível fundamental te liberta das ferramentas dos outros e te permite criar suas próprias soluções. Segundo, menos gente certa é melhor do que uma equipe inflada. Sawyer provou que um pequeno time focado